Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, aqui diretamente da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable, mas que você também pode assistir através do site www.tvredepetropolis.com.br e do aplicativo para smartphones e tablets RPT Play, que é baixado tanto no iOS para quem tem iPhone como no Android, ou seja, todo mundo pode assistir a gente pelos telefones portáteis. No programa de hoje a gente vai falar sobre duas questões muito importantes: desvio de função e dupla função. Uma prática muito comum para os trabalhadores que fazem parte do Sindicato do Comerciário. A gente vai fazer um breve intervalo e volta iniciando esse bate-papo. Fica com a gente. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO, proporciona suporte aos pacientes antes, durante e após o tratamento de câncer. Através da Casa de Apoio, oferece hospedagem, alimentação, atividades de lazer e amparo emocional. Ajude doando para o bazar, sendo voluntário, atendendo o nosso telemarketing ativo e depositando qualquer quantia na conta da APPO. Faça-nos uma visita, conheça o projeto e ajude a dar mais qualidade de vida aos pacientes. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco. Boa tarde, Hernani. Muito obrigada por voltar ao programa. Boa tarde a vocês, ao telespectador, e obrigado pela oportunidade de poder estar aqui outra vez. Com certeza. Hoje a gente vai falar por um assunto que muitas das vezes já foi abordado no jornal, no periódico impresso do sindicato, mas hoje a gente vai ampliar um pouquinho essa discussão. Para a gente começar, o que é, afinal de contas, desvio de função? Carla, normalmente a pessoa, quando vai trabalhar, principalmente em supermercado, ela é contratada para um segmento, tipo operador de loja. Certo. Então, ele é contratado para operador de loja e ele não tem uma função determinada. Ele pode estar arrumando a prateleira, ele pode estar arrumando trabalhando no balcão de frios e outro segmento do mercado. Então, isso aí é um desvio de função, porque ele foi contratado como operador de loja justamente para facilitar a empresa, principalmente algumas das grandes mercados, da rede de supermercado que tem em Petrópolis, para justamente pagar o piso a ele e ele ter várias funções dentro do mercado. Maravilha. De uma forma geral, o que a gente vê, então, é que o empregador coloca na carteira uma função e, na prática, esse trabalhador vai exercer múltiplas funções ao mesmo tempo. Perfeitamente. Como é que ele faz para poder tentar cumprir as suas funções primárias? Ou seja, afinal de contas, para que ele foi contratado? Normalmente ele é contratado, por exemplo, eles botam na carteira comerciário, operador de loja. E deixam ele tipo à disposição para onde estiver faltando alguém. E, normalmente, isso acontece muito em supermercado, porque hoje, com a crise que está, houve muitas demissões. Então, o empregado acaba tendo que se sujeitar a fazer outras, a ter outra função dentro do supermercado, para que ele não perca o emprego. Infelizmente, é o que vem acontecendo muito. Quando a gente pensa nessa questão do desvio de função, digamos que ele tenha sido contratado para ser atendente de frios. Tem um nome específico, não tem? Como é que é? Não, ele é balconista, né? Balconista. É balconista. E aí, num determinado momento, ele é redirecionado para o caixa. Quais são os agravantes em relação a isso? A gente tem diferença de valor de salário e o que mais? O caixa, normalmente, em todo supermercado, ele ganha a diferença dos 5%, né? O que são esses 5% para o telespectador que nunca ouviu falar? 5% é o chamado quebra de caixa. É a responsabilidade que ele tem com o caixa e, se caso falte alguma coisa, ou até sobra, ele vai ter que pagar a diferença. Então, é o chamado quebra de caixa. Certo. Então, na verdade, de uma forma geral, o caixa recebe 5% a mais. Exatamente. Por conta dessa grande responsabilidade de lidar com o dinheiro. Perfeitamente. E aí, quando você pega um balconista e coloca no caixa, ele perdeu os 5%, o piso é diferente, né? O piso profissional da categoria, e além disso, se der algum problema
nas finanças do caixa, ele vai ter que pagar de qualquer jeito. De vez em quando tem comerciário reclamando lá com a gente que, poxa, eu não trabalho no caixa e me colocaram no caixa, e agora estão me cobrando a diferença. Isso não pode acontecer, porque ele não é caixa, ele não está com a carteira dele assinada como caixa. A diferença de 5% é justamente pela responsabilidade de ser caixa. E às vezes eles pegam o próprio caixa, como você bem sabe, para empacotar. É um outro problema que a gente tem, que a gente vai falar no segundo bloco, que a gente vai falar de dupla função. Quando a gente está pensando nos diferentes cargos profissionais em que a carteira pode ser assinada, e a gente está falando do nosso trabalhador da área do comércio, existem diferenças de carga horária? Por exemplo, quem trabalha no balcão pode ter uma diferença de carga horária de quem trabalha no caixa, do que de quem trabalha em outros setores, ou a carga horária não é alterada nas diferentes funções? De maneira nenhuma. A carga horária do comércio são 44 horas semanais trabalhadas. Então, pode ser do supermercado, pode ser em loja de roupa, em farmácia, não pode extrapolar. Extrapolando a essa hora, ele pode fazer 2 horas extra diária e tem que receber por essas horas. Certo. Então, na verdade, a gente não pode dizer que esse desvio de função é por conta de carga horária. Exatamente. É mesmo por conta de salário, por conta desse percentual que o caixa e às vezes uma se certa beneficia. Economia que o empresário quer fazer, né? Como é que Por que economia? É porque se ele coloca uma pessoa que não é caixa no caixa, ele está economizando 5%. Está tirando a responsabilidade dele e botando em cima da pessoa que foi para o caixa. Caso falte, ele vai automaticamente cobrar, né? Faltou no caixa, você vai ter que pagar. E, normalmente, quando acontece isso, o comerciário tem que se dirigir lá ao sindicato. Nós temos uma assessoria jurídica muito boa e, reclamando com a gente, nós vamos encarregar a nossa assessoria para ver os direitos dele. Certo. O nosso telespectador que está lá em casa, que está assistindo o programa Trabalhador em Foco hoje e que, por acaso, percebeu que está sofrendo com o desvio de função. Como é que ele deve reclamar? A quem ele deve reclamar? De que forma? Até mesmo porque muitas das vezes as pessoas se preocupam em requerer seus direitos por terem medo da demissão. Como é que é a melhor forma de reclamação hoje para o trabalhador? Toda reclamação que é feita no sindicato, isso aí tem que ser reclamado no sindicato. E toda reclamação que é feita no sindicato é sigilosa. Nós nunca vamos falar para a empresa que o funcionário foi lá reclamar que está tendo 2 funções dentro da empresa e ganha por uma função, está sendo desviado de uma função para outra. Então, é sigiloso. Ele vai no sindicato, nos procura, dependendo da situação, nós vamos enviar ele para o nosso jurídico. Existe no supermercado também uma outra agravante. Eles promovem, por exemplo, a pessoa à frente de caixa. São aqueles gerentes que ficam ali na frente de caixa. É outro problema que está se agravando a cada dia mais com essa crise. O que acontece? Essa pessoa ganha um salário pouca coisa melhor, e não tem direito à hora extra, e às vezes nem bater cartão a empresa deixa. Tem grandes empresas aí que estão deixando de fazer, não deixa o empregado bater o cartão e ele perde. Na minha opinião, é preferível ele ser um funcionário normal e ganhar hora extra do que ser um frente de caixa, que no fundo ele acaba ganhando menos. Então, é outro agravante que está acontecendo. E isso é um desvio, porque ele perde com isso. É um jeito da empresa manipular o empregado, dizendo que vai dar um cargo a ele, que ele vai ganhar mais 30%, 40% a mais, com um cargo de chefia, e se ele fosse trabalhando as horas extras que ele trabalha, ele ganharia mais do que esses 40% com o trabalho extra. Certo. Então, na verdade, o que a gente percebe é que o patronal está burlando, iludindo o trabalhador, que muitas das vezes, por conta de 30%, e a gente fica fazendo conta do dinheiro, porque a vida está difícil, você vê assim, nossa, 30%, vou me apegar a isso, mas ele, no final das contas, ele está perdendo muitos outros benefícios de um cargo que, em tese, seria inferior. Inferior, exatamente. Ele trabalha mais, trabalha as horas a mais, e às vezes bem mais do que as 8 horas, as 44 horas semanais, 8 horas diárias. E no final ele acaba, na minha opinião, e na maioria das pessoas que está dentro e vem reclamando, a gente já enviou alguns para o jurídico, ele acaba perdendo, porque o patrão manipula, eu não estou dizendo o patrão dos pequenos mercados, é mais das grandes redes, entendeu? Eles fazem isso justamente para ter o cara na mão o dia inteiro, e às vezes vara à noite,
trabalha 10, 12 horas e se ele fosse ganhar hora extra, ele ganhava muito mais do que aqueles 30, 40% que ele está ganhando como chefe de setor. Maravilha. É isso aí, Hernani. A gente percebe, então, que o trabalhador tem que ficar de olho em todos esses detalhes, se responsabilizar pela sua parte, perceber que está vendo o desvio de função e ir atrás do sindicato para requerer seus direitos. A gente, toda vez que tem a oportunidade, no nosso jornalzinho, a gente sempre tenta esclarecer. Qualquer dúvida, procure o sindicato. Porque nós estamos lá para informar o associado. Associado ou não, ele sendo comerciário, ele vai. Você vê que esse problema da pessoa de dupla função, por exemplo, existe em quase todo segmento. Hoje, com a crise que está, muitas lojas do segmento de Rua Tereza, Centro e Bing, está com pouco funcionário. E você, às vezes, chega lá, não tem uma pessoa que é o caixa. O vendedor tem que vender e tem que fazer o trabalho de caixa. E na hora que dá um problema, é aquele detalhe, né? Vai descontar, aí vai... Cria-se uma crise desnecessária. Isso por quê? Porque quer fazer uma economia, não colocando mais um funcionário para ser o caixa, e o vendedor tem que fazer as duas partes. É isso aí. A gente vai fazer um breve intervalo. Volta no próximo bloco, dando continuidade ao nosso bate-papo com Hernani Magalhães, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio. A gente volta rapidinho. Fica com a gente. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO, proporciona suporte aos pacientes antes, durante e após o tratamento de câncer. Através da Casa de Apoio, oferece hospedagem, alimentação, atividades de lazer e amparo emocional. Ajude doando para o bazar, sendo voluntário, atendendo o nosso telemarketing ativo e depositando qualquer quantia na conta da APPO. Faça-nos uma visita, conheça o projeto e ajude a dar mais qualidade de vida aos pacientes. Sede bem-vindos à casa de meu pai, o imperador Dom Pedro II. Gostaria de apresentar-vos minhas amigas, Amandinha, Adelaide, Condessa de Barral e Francisca. Venha conhecer nossos jardins e participar de um sarau imperial. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar continuidade a esse nosso bate-papo aqui com o Hernani. Hernani, vamos falar um pouquinho ainda nesse contexto de cuidados que o trabalhador tem que ter com ele mesmo, né, com os direitos que lhe são cabíveis. Como é que é essa questão da dupla função? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente depara com a dupla função justamente no segmento de caixa de supermercado. Porque existe uma lei municipal que não é cumprida por ninguém, de 2007, ninguém cumpre. No início, essa lei foi feita por um vereador, foi aprovada pela Câmara, e no início ela até coibiu um pouquinho. O Ministério do Trabalho ajustou, procurou pegar, mas depois desabou e o pessoal não tem respeitado. E essa dupla função você nota logo no caixa. Infelizmente, a pessoa, a menina ou o rapaz que trabalha no caixa do supermercado, principalmente, ele tem que registrar suas compras e tem que empacotar a mercadoria. E a gente percebe que, infelizmente, o comprador fica chateado. A gente não pode tirar a razão nem de um lado nem do outro, mas a pessoa que está ali trabalhando, ela está com duas funções. Se ela tivesse uma pessoa para empacotar a mercadoria que ela registrou, mais rápido. Seria muito mais rápido. Seria bom para a empresa, bom para o funcionário, né? E bom para o comprador. E falando assim, enquanto cliente, né? Você entra no supermercado e vai feliz enchendo o seu carrinho. Quando você chega para pagar, quase que dá vontade de largar o carrinho inteiro e voltar para casa sem nada. Por conta da fila, por conta da demora, por não ter o empacotador lá na frente. O que pra gente que trabalha com comunicação, eu então que sou especialista em marketing, né? É o dito pós-compra, né? O cliente, na hora que ele está saindo do supermercado, ele está totalmente aborrecido porque ele ficou um tempão na fila. É igual quando você vai no restaurante, você come maravilhosamente bem, pede a conta e a conta demora. E você fala, mas eu quero ir embora, né? Então tem uma coisa também de falta de cuidado. Numa forma geral, na sua avaliação, Hernani, o que motiva hoje esse empresário
empresariado a fazer a dupla função? É economia? Na minha opinião, é economia, porque não, ele poderia, em cada 2 caixas, ter um empacotador, em cada 3 caixas, ter um empacotador, e esse empacotador revezaria ajudando as meninas do caixa. Isso aí melhoraria as vendas da loja, né? O prazer da pessoa que está trabalhando, do próprio empacotador, e daria mais satisfação ao cliente de estar ali comprando e saber, vou ser atendido rápido e vou embora. Porque a gente, quando vai no mercado, nós todos somos clientes. Sim. Então, você vai no mercado, você compra, você quer chegar no caixa e ser atendido rápido. E, infelizmente, quando você chega no caixa, você depara com a menina que, coitada, às vezes está trabalhando 6, 7 horas já ali, naquele caixa sentado, registrando a mercadoria e empacotando. Fica, às vezes, o chefe de caixa, chamado frente de caixa, cobrando injustamente, porque elas não têm culpa, elas têm que fazer o serviço dela e isso aí é a dupla função. Poderia ter um empacotador ali, com um salário piso do comerciário que não é tão grande assim, as pessoas procurariam mais aquele mercado por causa do atendimento, que hoje a gente fala que a compra é muito boa, mas o pós-compra é muito interessante. Com a gente certeza. Que vive no comércio, eu há mais de 50 anos, eu sei o que é. A gente sempre procura atender o cliente da melhor maneira possível. E se amanhã ele vem por qualquer motivo fazer uma troca, reclamar ou algo parecido, você tem que dar um melhor atendimento, porque ele vai ser o teu cliente depois de amanhã. Ele vai voltar. E o mercado, principalmente no supermercado que acontece isso, às vezes a gente evita de ir a certo supermercado que você vê aquele trabalho, é um trabalho, bem dizer, escravo, que a pessoa tem que trabalhar para 2, sofre, o cliente fica chateado com o funcionário, sem o funcionário ter culpa nenhuma, certo. Mas o cliente que está pagando quer ser atendido, né? É verdade. Eu, pessoalmente, tenho alguns lugares, assim, eu sou jornalista, mas também sou casada, sou dona de casa, tenho que fazer todas as coisas, e tem alguns estabelecimentos assim, de mercado que eu não vou, porque eu não tenho paciência para aquelas filas astronômicas, as empacotadoras, ou melhor, a pessoa do caixa tendo que fazer 3.000 coisas, isso me incomoda e eu já não frequento, e vou nos lugares em que eu acho que é razoavelmente melhor. Você começa a fazer uma seleção, não só muitas vezes pelo preço da mercadoria lá na gôndola, mas por todo aquele conjunto de coisas que vem junto. Às vezes você acaba até pagando um pouquinho a mais num supermercado menor, porque tem alguns mercados aqui no centro que tem empacotador. Não tem um empacotador para cada caixa. Sim, mas tem um empacotador para 2 ou 3 caixas. Isso já ajuda muito. A gente sabe que existe crise, mas os grandes mercados são grandes empresas. Com certeza. E eles fizeram a proposta, por exemplo, vamos trabalhar domingo, o trabalho domingo é essencial, vai dar mais emprego. Olha, Carla, diminuiu a empregabilidade. Foi a pior coisa que fizeram. Com o aumento do trabalho mercado aos domingos diminuiu, porque as pessoas que podem comprar na semana acabam indo comprando domingo. E são as mesmas pessoas que comprariam a semana. Então, o mesmo cliente de domingo é o do meio de semana, e de meio de semana é o domingo. Então, facilitou para o comprador, mas sobrecarregou esse trabalho que a gente acha que é um trabalho desleal. O trabalho domingo, eu sempre digo em qualquer lugar que eu vou, domingo é dia de você estar com a sua família, com seus filhos, com a família, se dirigir a um passeio, à igreja, a outros lugares, não está no trabalho, porque você não chega em lugar nenhum que a pessoa está trabalhando domingo, ela está alegre, sorrindo, satisfeita. É muito difícil, mesmo ganhando um pouquinho a mais. É verdade. Agora, fazendo aquele servição, o trabalhador que percebe que está tendo dupla função, como é que ele pode requerer seus direitos? Ele tem que procurar o sindicato e nós vamos orientar ele a procurar o nosso setor jurídico, porque ele está trabalhando, no caso, para 2. A gente vai tentar ou falar com a empresa, ou ele vai ter que acionar essa empresa, porque ele está fazendo o trabalho de 2 pessoas. Então, o que a gente pode dizer para o telespectador é que, tanto para quem trabalha no setor do comércio, como para qualquer outra área, qualquer outra categoria profissional, está se sentindo incomodado com alguma sensação, com alguma situação, acha que pode estar sendo prejudicado pelo patronal, a melhor opção é se dirigir ao sindicato para obter informações.
com as informações do entendimento de se aquilo é real ou não, porque às vezes você também pode estar achando uma coisa que não é. Exatamente. Né? A gente não tem conhecimento de lei e tal. Então foi lá no sindicato, obteve informações, aí sim resolver uma questão através do sindicato. Perfeitamente. Nós estamos ali para orientar, ninguém vai pagar nada por isso. O sindicato abre de 8 horas da manhã e fecha às 6 horas da tarde, de segunda a sexta, e estamos ali à disposição para qualquer esclarecimento. Então, abre antes do horário do comércio abrir? Antes do horário do comércio. E fecha mais ou menos no horário do comércio, mas 6 tem horas. horário de almoço? Não, então não fecha. Todo não mundo... fecha o sindicato. Ele abre de 8 às 6 direto. E sempre tem um diretor lá. Além das meninas que atendem ali na secretaria, sempre tem um diretor lá. Maravilha. A gente implantou um sistema lá que tem que ter um diretor lá para dar suporte. E se houver uma dúvida na condução da conversa com a secretaria, a gente vai enviar ele para o setor jurídico. Maravilha. A gente já está quase chegando no final do programa. Acho que a questão de desvio de função e não é dupla jornada, não. Desvio de função e dupla função, acho que deu para o nosso telespectador entender direitinho. A gente está nas mídias sociais também para prestar mais informações. Tem o número do nosso WhatsApp na tela. Qualquer dúvida você pode mandar para a gente. Hernani, mas queria saber também um pouquinho, para o nosso telespectador saber, quais são as novidades lá no sindicato. Eu sei que a gente está tendo novidades boas e bonitas. Contar para o nosso trabalhador que não teve acesso ainda ao jornal e para o de outras categorias, para saber dos trabalhos que estão sendo prestados pelo sindicato. Exatamente. Nós estamos saindo com um jornalzinho nosso aí, vai sair bimestral dessa vez, porque não tinha muita matéria. E nós vamos ter, por exemplo, no dia 17 de outubro é o dia do comerciário, vai ser comemorado o dia do comerciário em Petrópolis, e nós fazemos anualmente uma festa na véspera, no domingo, lá na nossa sede campestre em Pedro do Rio. Então, a partir do dia 3 de outubro, vai estar sendo vendida as passagens, só passagem, tá? Que vai custar só R$12, com direito a participar da festa o dia inteiro, com churrasco, brincadeira. Vamos ter apoio lá do SESC esse ano, como no ano passado, ajudando a gente. Que ótimo. O SESC cuida das crianças, né? Exatamente, da parte de criações, de eventos, recreação. Fizemos várias obras na creche. Agora, recentemente, fizemos lá uma casa de leitura muito bonitinha. O comerciário ou a comerciária que quiser poderá passar lá para ver. Estamos fazendo reforma na nossa sede campestre, na área de cozinha, naquele interior ali, para melhor atender o comerciário que vai lá. Fizemos reforma recentemente na sede principal ali na Washington Luiz, de troca de piso, melhorias e pintura. Então, a gente está sempre fazendo alguma coisa para melhorar o ambiente e o atendimento ao comerciário. Então, eu digo a todo aquele comerciário que quiser conhecer, é só comparecer ao sindicato de 8 às 6 da tarde. Nós estamos lá a pleno dispor. Qualquer dúvida é só nos procurar. A gente está no finalzinho do programa, mas tem uma questão que, pessoalmente, eu acho muito interessante com relação ao sindicato do comerciário, que é o atendimento ambulatorial. A gente vive num momento da saúde em que, se você não gastar um pouquinho de dinheiro, você não consegue nada. E no sindicato a gente está falando de quase nada de dinheiro ou nada de dinheiro para ter um atendimento ambulatorial digno e respeitoso. Queria que você falasse isso nesse nosso minutinho final. Olha, Carla, nós temos uma média de 2.500 a 3.000 atendimentos no nosso ambulatório aqui no centro, na Rua Washington Luiz, e temos também Itaipava, a subsede no Shopping 2000. Nós temos dentista, ginecologista, pediatra, 3 pediatras, cardiologista. Então, nós temos um atendimento muito bom ali. Então, somos muito procurados, oftalmologista, otorrino, que atende no consultório particular, com convênio com o sindicato, não paga nada mais do que a mensalidade normal. E temos também uma creche, que quem conhece a nossa creche sabe como é feito um trabalho social ali espetacular. Com 180 crianças, as crianças são atendidas humanamente, com muito carinho. Tem crianças lá que chegou lá com 1 ano que não conseguia andar, a mãe achou que não ia andar. Hoje essa criança lá, com os trabalhos que nós fazemos, com psicóloga, pedagoga e outros profissionais, essas crianças já têm conseguido até se movimentar. Ontem eu tive o prazer de estar lá e vi que a gerente lá me chamou: olha, essa criança chegou aqui, a perspectiva dela de andar era para 3, 4 anos de idade. Está com 1 ano e pouco, já está andando. A gente fica muito satisfeito com isso. Né? Maravilha. Hernani, muito agradecida
pela presença. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente termina o programa Trabalhador em Foco, lembrando que os sindicatos fazem com que você, muitas das vezes, consiga ter os seus direitos que você não sabe e que o patronal não quer que você saiba e muitas das vezes que o próprio governo não consegue estabelecer, como é o caso do atendimento ambulatorial adequado e digno que todos nós merecemos. Muito agradecida, até a próxima semana. Tchau, tchau.